Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Inteligência Emocional à Luz do Espiritismo. Meu nome é Melissa e é um prazer estarmos aqui. É um prazer receber você para nosso estudo, que possamos aprender juntos. Todos nós aprendemos a cada dia, que possamos aprender juntos mais um pouquinho sobre inteligência emocional e a doutrina espírita. E vamos também ver o que essas duas frentes têm em comum. Muito interessante. Adorei a proposta desse curso. E por falar nisso, quero agradecer aqui a equipe da Agenda Espírita Brasil por nos proporcionar esse espaço tão agradável, tão produtivo e tão bom para todos nós. E já convido você também a conhecer o site da Agenda Espírita Brasil, com outros cursos, seminários. A equipe está sempre pensando em promover novos estudos, sempre divulgando a doutrina espírita. É uma boa oportunidade, sim, de conhecer. Muito interessante. Então, já convido a todos também para conhecer o site da Agenda Espírita Brasil e agradeço por essa oportunidade que possamos aprender bastante nesse curso. Mas antes eu queria, claro, fazer uma apresentação de quem eu sou. Meu nome é Melissa Petri Pedrola, sou formada em Comunicação Social e Jornalismo, Artes Cênicas, também sou atriz e também sou formada em artes. Adoro essa parte de comunicação e artes. Já deu para perceber. Gosto muito, sempre estive ligada a essa área. Só que agora eu voltei um pouquinho mais para inteligência emocional. Então eu sou palestrante de inteligência emocional e também de comunicação. Trabalho como educadora de gestão das emoções. Hoje eu atuo mais nessa área de inteligência emocional, de educação emocional, gestão das emoções. É uma área que eu me especializei, fiz muitos cursos e ainda faço. Todo ano tem curso para a gente aprender, sempre tem. Estamos aprendendo, como eu disse, estamos aprendendo sempre, todos os dias, mas os cursos são importantes. Então, sim, faço os cursos, gosto bastante, é uma área que gostei. Nós também temos um canal no YouTube, que é o MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, que já convido você para também conhecer depois aqui da nossa aula. Vai lá no YouTube, conhece o nosso canal, se inscreve, nos ajude a divulgar boas mensagens. É o que a gente sempre fala, vamos divulgar boas mensagens para o mundo, boas vibrações. E lá nesse canal a gente fala também sobre a doutrina espírita e sobre a inteligência emocional, com vídeos, playlists, convidados, bate-papos, é muito interessante. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Criamos o canal por causa da pandemia, devido à pandemia, porque os trabalhos pararam. Então, como eu sou palestrante, trabalho com cursos, workshops, pararam, deu uma parada, e aí a gente teve a ideia de falar, de divulgar a doutrina. Começou com a doutrina espírita, de continuar falando, levando boas mensagens mesmo às pessoas que estamos precisando, sempre precisamos, mas mais agora neste momento. Então, unimos para todos juntos aprendermos sobre o autoconhecimento, fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Trabalho também como palestrante espíritas nos centros e sou trabalhadora aqui do Centro Espírita Verdade e Luz, aqui de Jaú, da cidade onde eu moro. E eu comecei com palestras espíritas, e aí nas palestras espíritas eu pensava, e quando eu até via, ouvindo os palestrantes pensando, aí eu pensava assim, e quem não vem ao centro? Como que vai saber sobre isso? E aquilo ficava na minha cabeça, como que as pessoas vão saber sobre o que a doutrina nos ensina, principalmente essa parte de autoconhecimento, das nossas atitudes, da vibração, se elas não vêm ao centro? E eu ficava pensando nisso até
que chegou até mim, é claro, quando a gente quer muito uma coisa e quando os planos tudo conspira a nosso favor, né? Até que chegou até mim essa que existe a possibilidade de trabalhar também como palestrante de inteligência emocional. Eu já tinha lido sobre isso, já conhecia a inteligência emocional, mas não sabia que dava para trabalhar com isso. E aí surgiu essa oportunidade e eu peguei, estudo, fiz os cursos. Então hoje eu levo o que nós aprendemos com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, para as pessoas fora do centro, com outras palavras, mas nós vamos aprender nesse curso que é o que tem em comum, e elas têm muito em comum, a doutrina espírita e a inteligência emocional, porque ambas elas fazem o ser humano se tornar melhor, através sim do autoconhecimento, que é essa visão ao seu mundo interior. Então, tanto uma quanto a outra, gosto muito da doutrina espírita, que ela também nos traz a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. E a inteligência emocional também traz isso. Olha eu já falando aqui o que elas têm em comum. Mas eu gosto muito, muito das duas áreas, dessas duas vertentes. E fiquei muito feliz em poder unir as duas, que é o que eu trabalho, o que eu faço. Então, por isso que eu fui para essa parte de inteligência emocional. Só explicando aqui um pouquinho, né? Por que jornalismo, atriz, vai para a área de inteligência emocional? Por isso, eu queria levar essa palavra da doutrina espírita, levar os ensinamentos de Jesus, a moral cristã, esse autoconhecimento, essa transformação que podemos fazer, a importância da nossa vibração, dos nossos pensamentos, a importância das nossas emoções para as pessoas que não estavam no centro. E assim eu consigo, através da inteligência emocional, da gestão das emoções, fazer isso. E é uma coisa que eu me realizo muito, gosto bastante. Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso curso aqui. Nós dividimos esse nosso curso de inteligência emocional à luz do Espiritismo em 4 módulos. No primeiro módulo é o módulo do autoconhecimento. Claro, a primeira coisa que precisamos é nos conhecer. Sim, não tem como eu ajudar alguém, eu fazer alguma coisa se eu não me conheço. Então, a primeira coisa é eu me conhecer. E esse módulo 1 está dividido em 3 aulas. A aula 1, nós vamos conhecer o que é inteligência emocional e a doutrina espírita. Então, o que ambas têm em comum? Essa aula 1 é para explicar isso, um pouco do que é, né, a inteligência emocional e a doutrina espírita. No módulo 2, o Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. Sim, precisamos nos conhecer e vamos entender como, claro, como que eu faço isso. E o módulo 3, então depois que eu faço esse Conhece-te a ti mesmo, que é para sempre, a gente vai se conhecendo para sempre. Então, quando eu vou, a partir do momento que eu vou me conhecendo, sabendo dos meus pensamentos, das minhas emoções, conhecendo a minha parte saudável e a minha parte não saudável também, aí a gente faz a transformação moral, que é a reforma íntima. Porque eu só consigo mudar o que eu conheço. Então, para isso, aí depois a gente faz essa reforma íntima na aula 3. E depois, aí nós vamos já para o módulo 2, que é o gerenciar os pensamentos. Então, no módulo 2, nós vamos conversar um pouco, também em 3 aulas. Na primeira aula, seria como que eu gerencio meus pensamentos. Como que eu consigo? Será que eu consigo controlar os meus pensamentos? Ou eu deixo ou é o meu pensamento que me controla? Não é? Porque quando a gente vê, a gente já está no mundo de pensamentos assim, e aí você fica até doido. Como eu consigo
tentar, né, gerenciar, quer dizer, como eu controlo os meus pensamentos, como eu gerencio os meus pensamentos. Eu consigo focar em algo quando eu quero? Vamos conversar sobre isso também nessa aula 1. Na aula 2, eu separei um texto do Emmanuel, muito, muito interessante, que eu gosto muito. Ele chama Pensamento e Vida, e nós vamos também conversar sobre ele, sobre esse texto, então, muito interessante para a gente perceber como a inteligência emocional e a doutrina espírita estão inseridas uma na outra. E na aula 3, a importância do pensamento. Será que seu pensamento é importante? O quanto o seu pensamento influencia na sua vida? Será, como eu falei lá na aula 1, será que eu consigo gerenciar o meu pensamento, não querer pensar em alguma coisa? O quanto nosso pensamento é importante, nós vamos ver isso também à luz da doutrina espírita e também à luz da inteligência emocional. Vamos conversar sobre isso, que é uma coisa muito, muito interessante. Adoro, adoro falar sobre pensamentos e também adoro falar sobre as emoções. Aqui, as emoções. Então, vamos conversar no módulo 3 sobre gerenciar as emoções. Como eu gerencio as minhas emoções? Também nos pensamentos. O que é isso? Eu não consigo controlar se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, principalmente quando algo acontece em nossa vida que não está, né, está fora de nossas ações. Mas eu consigo gerenciar as minhas emoções, eu consigo gerenciar e controlar a intensidade de quanto eu sinto. Então, se eu estou triste, eu consigo sim perceber, na verdade. Então, nós precisamos antes perceber o como eu estou me sentindo. E uma pergunta muito interessante também é como você está se sentindo hoje? Sim, hoje que você está assistindo a nossa aula 1. E se você fizer essa mesma pergunta à noite, como que eu estou me sentindo hoje? A gente pode estar sentindo de outro jeito, porque no mesmo dia nós temos diversas emoções. Nós não nos sentimos alegre o tempo inteiro, triste um tempo inteiro. Então, nós temos várias emoções e a gente precisa saber qual emoção me domina, né? Me domina não, ou qual emoção eu sinto mais durante o dia. Então, qual é a emoção que ela está sempre em mim? É a tristeza? É a ansiedade? É o nervosismo? É a raiva? É a angústia? Ou é a alegria? É a paz? É o bem-estar? Precisamos perceber isso dentro de nós e é assim que a gente gerencia nossas emoções. E também na aula 2 vamos conversar sobre as emoções e nossa vibração. Muito, muito importante. A doutrina espírita nos ensina como é importante a nossa vibração. E é claro, a vibração está ligada à nossa emoção. Na verdade, tudo está interligado. Os nossos pensamentos, as nossas emoções e, é claro, o nosso corpo físico, porque estamos aqui encarnados. Então, está tudo interligado. E na aula 3, nós vamos conversar sobre buscando a nossa identidade. Como é importante eu buscar a minha identidade no todo, na sociedade. Perceber o quanto eu sou importante, o quanto eu sou especial. Cada um de nós tem aquela luzinha, aquela chama que é diferente da do outro. E é isso que nos torna especial. Então, o que te torna especial? Vamos pensar sobre isso também. E o quanto é importante, sim. E eu sabendo que como é essa minha luzinha, o que eu posso proporcionar? Eu sabendo isso, proporcionar a mim, proporcionar à minha família, eu proporciono também ao mundo, à sociedade.
Então, como isso é importante também, nós precisamos sim ter a nossa identidade. Somos todos, é claro, filhos de Deus, somos todos seres humanos iguais, sim, mas somos todos diferentes, somos todos especiais também. Cada um tem a sua contribuição a dar ao mundo e nós precisamos descobrir qual é a nossa contribuição. E aqui, fechando as nossas aulas, esse aqui é o módulo 4, que é o módulo sobre as competências socioemocionais e inteligência emocional em uma aula. Então aí a gente fecha o nosso curso de inteligência emocional à luz do espiritismo. Primeiro a gente reflete sobre nós. Através do autoconhecimento, quem eu sou, a minha identidade, né? Qual é a minha missão? O que eu gosto e o que eu não gosto também. Quais são os meus hobbies, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo contribuir para a sociedade, para a minha família, para o outro também. Por isso que primeiro a gente estuda o individual, para depois ir para o coletivo. E sim, o coletivo também é muito importante. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com o outro também. Se eu consigo gerenciar as minhas emoções, gerenciar os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha relação com o outro é muito melhor. Então, isso é muito importante. Eu primeiro me conhecer, me entender, né? Me aceitar, isso tudo aqui, como eu sou, me aceitar com as minhas imperfeições, com as minhas qualidades e gostar das minhas qualidades. E assim, eu me aceitando, eu descubro que eu sou imperfeito. E assim, eu também descubro que o outro também é imperfeito e tá tudo bem. Aí a nossa relação fica mais amena, mais tranquila. Como é importante, eu gosto muito da doutrina que elas nos traz essa base do relacionamento com o outro, a base do perdão também, do amor e do perdão. Porque eu erro. Eu sou um espírito imperfeito, eu erro. Então o outro também erra. E aí a gente vai levando a coisa mais tranquila, a vida mais tranquila. E é claro, colocando amor, contemplando o belo, como nós falamos também, admirando a natureza, admirando o belo que há no mundo, a vida fica muito melhor. Com Jesus, a vida fica muito melhor. Então, nesse nosso curso de inteligência emocional à luz do Espiritismo, vamos conversar um pouco sobre o eu, o nosso eu interior aqui, que é o nosso eu, e também como o eu se socializa com as outras pessoas, como é importante ter sim essas competências socioemocionais. Como é importante essa relação com o outro, eu saber me comunicar, dialogar com o outro. Será um curso muito interessante, muito gostoso, muito dinâmico. Vamos pensar, é claro. Vamos pensar, refletir e, como a gente fala, né, nas casas espíritas, então a gente vem aqui para o curso para estudar, só que a prática é lá fora. A prática é comigo mesmo, a prática com a família, a prática no trabalho, é na sociedade. Então a gente vem aqui, estuda, entende um pouquinho e vai lá e pratica. E é claro, né? Isso é cada dia, é devagarzinho, o autoconhecimento, essa nossa transformação moral, e é para sempre. E é uma coisa boa, a gente aprende também. Aqui o Evangelho de Jesus nos traz, quando a gente compreende mesmo, realmente, os ensinamentos, o Evangelho, essa boa nova de Jesus, a gente consegue fazer essa transformação moral com mais leveza, com tranquilidade, cada um no seu tempo. O importante
é tentarmos. O importante é querer melhorar. De verdade, o importante é querer fazer o bem, estar no caminho de Jesus. Então, sejam muito bem-vindos, como eu disse. Estou muito feliz com essa oportunidade e a gente se encontra então na próxima aula, na aula 1 do módulo 1 também, sobre o autoconhecimento. Até a próxima aula!